Olá, meus queridos amigos! Há quanto tempo que eu não passo por aqui com esses vídeos mais longos e mais científicos, né? Então, para comemorar o início de 2023, aqui estamos de volta com o Não Acredito Até que Me Mostrem artigos de número 51. Caso alguém esteja contando, é nesse episódio que nós estamos. E para essa nossa volta, eu selecionei um artigo que é 2 em 1. Ele tanto vai falar sobre a queda de cabelo, o eflúvio telógeno, que pode ser desenvolvido em pacientes que estão tomando Roacutan, como vai falar também de uma vitamina que está muito na moda, tem sido muito falada nos dias atuais, para o tratamento da queda capilar, que é a biotina. E para facilitar o acompanhamento de vocês, eu vou, como sempre, compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam enxergar o mesmo que eu. Então vamos lá. Esse artiguinho que vai ser debatido hoje foi publicado no International Journal of Dermatology em 2021. E o título já traduzido é Avaliação dos parâmetros biofísicos da pele e alterações capilares em pacientes com acne vulgar tratados com isotretinoína e o efeito do uso de biotina nesses parâmetros. Como é que a gente fala muito mais de tricologia do que pele, é claro que eu vou focar mais nessa parte. Em um outro vídeo, a gente pode falar um pouco mais sobre os impactos da isotretinoína na qualidade da pele também. Bom, então o Roacutan, na verdade, é um nome comercial. O nome da droga em si é isotretinoína de via oral. É uma medicação que é tomada diariamente por pacientes que têm acne severa. E esse é um medicamento que só pode ser indicado por médicos. Para comprar, além da receita médica, você precisa apresentar uma série de formulários, todos assinados, dizendo que você está ciente dos riscos envolvidos no uso desse tipo de droga. O que o Roacutan tem de efeito colateral? Ele pode gerar má formação fetal em mulheres que estejam grávidas, ele tem metabolização hepática, então é o nosso fígado quem absorve esse remédio. Ele pode alterar algumas enzimas que trabalham ali dentro do nosso fígado, então ele precisa ser utilizado com muito cuidado. Quem está tomando esse medicamento não pode beber nada alcoólico, por exemplo. Fora isso, o Roacutan deixa a pele extremamente sensível. Você toma sol, a pele reage, bate um vento, a pele reage, a cicatrização fica prejudicada. Então, nesses pacientes, nós temos que tomar muito cuidado com procedimentos um pouco mais invasivos, como é o caso de peelings, de esfoliações mais agressivas, do uso de microagulhamento, por exemplo. Bom, então, como eu estava dizendo, o Roacutan é uma medicação utilizada prioritariamente em pacientes com acnes mais severas. Nós chamamos de grau 3 e 4. Esses pacientes, além de terem os comedões, as pápulas, as pústulas, podem formar nódulos, cistos, que vão acabar desencadeando em cicatrizes, né? Podem sentir dor e podem até mesmo desenvolver febre. Então, essa seria a indicação prioritária do Roacutan. Como é que ele age? A acne é formada prioritariamente por 4 pilares: hiperqueratinização folicular, o folículo piloso produz muita queratina e o Roacutan normaliza essa queratinização. Então, aqui ele age. Segundo lugar onde o Roacutan age, pessoas com acne têm glândulas sebáceas hipertróficas. Elas são muito grandes e, consequentemente, produzem muito sebo. O Roacutan faz o quê? Ajuda a atrofiar, a diminuir o tamanho dessas glândulas e, consequentemente, essa produção sebácea. Os dois outros pilares da formação acneica, que é o processo inflamatório e a produção de micro-organismos, o Roacutan não age. Mas só dele agir nesses dois pilares iniciais que eu citei para vocês, ele já ajuda tremendamente no controle da acne, já que a inflamação e a presença de micro-organismos é uma consequência desses dois primeiros pilares. E como eu disse,
O Roacutan, ele é metabolizado pelo fígado. E nessa brincadeira, ele pode interferir reduzindo a atividade de uma enzima chamada biotinidase, que é responsável pela metabolização de quem? Da vitamina chamada biotina. A biotina é uma vitamina essencial para os seres humanos e para a produção tanto de uma pele quanto de um cabelo saudável. E a redução na quantidade de biotina disponível no nosso corpo poderia causar eflúvio telógeno, que é aquela queda de cabelo abundante ocasionada por estresse emocional. Quando eu estou, por exemplo, muito estressada, muito nervosa, quando eu tenho síndrome do pânico, estou muito ansiosa ou qualquer coisa assim, isso poderia causar eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno também é a queda de cabelo causada num pós-gestação, depois de uma dieta mais rigorosa, depois da cirurgia bariátrica. E o eflúvio telógeno também pode ser causado por alguns medicamentos, como nós estamos vendo aqui. O Roacutan seria uma dessas drogas que poderiam causar eflúvio telógeno. Então, antes da gente avançar, só vamos sintetizar o que nós vimos até aqui. O Roacutan inibe a atividade da enzima que metaboliza a biotina. A biotina é essencial para a produção do cabelo. E como o Roacutan diminui essa metabolização, essa absorção de biotina, nós podemos ter eflúvios telógenos em pacientes que estão sendo tratados com Roacutan. Bom, e a biotina é uma vitamina que pertence ao complexo de vitaminas B, né? Então, nós temos a B1, que é a tiamina, nós temos a B2, riboflavina, B3, niacina, B5, que é o ácido pantotênico, B6, piridoxina, B7, biotina, B9, que é o ácido fólico, e a B12. Essas que estão grifadas em amarelo, a B2, a B7, a B9 e a B12, estão diretamente relacionadas à queda capilar. Todas as vezes que eu tenho uma deficiência de uma ou mais dessas vitaminas, o meu cabelo pode cair, eu posso desenvolver eflúvio telógeno. E nessa brincadeira, eu tenho visto pessoas que não têm nenhum tipo de formação em medicina, que não são nutricionistas, pessoas como eu, que são esteticistas, por exemplo, que trabalham com tricologia, prescrevendo biotina à torto e à direito, achando que é uma vitamina, então não vai trazer nenhum tipo de problema. Será? Ó, eu vou até ler o que está aqui. Ó. Embora a biotina não tenha muitos efeitos colaterais, ela interage com os hormônios tireoidianos e pode alterar a função da tireoide. Então, pessoal, cuidado na hora de ficar indicando esses medicamentos para todo mundo, tá? Quantas não são os nossos pacientes que já têm algum tipo de alteração tireoidiana e até mesmo as menores quantidades de biotina presentes muitas vezes nesses suplementos que podem ser vendidos livremente e que na maior parte das pessoas não causaria dano nenhum, em pessoas que já têm algum tipo de alteração, podem ser extremamente prejudiciais. Então, fiquem atentos a isso daí. Eu gosto muito da ideia de cada macaco no seu galho. Eu sei, como tricologista, como esteticista, como tratar um eflúvio telógeno com laser, com alta frequência, com produtos naturais, com microagulhamento. Se eu desconfio que o meu cliente pode ter uma deficiência de biotina ou de qualquer outra vitamina, entra na minha vida o que eu chamo de tratamento multidisciplinar. Eu vou direcionar esse cliente para um colega que possa pedir exames de sangue, saiba avaliar esses exames e que saiba fazer essa suplementação de forma adequada e segura. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Pessoas saudáveis que têm uma alimentação normal, uma alimentação onde se consome grãos, feijão, carne, frutas, verduras, não costumam ter deficiência de biotina, tá, pessoal? Então, a maior parte das pessoas não tem necessidade de suplementar esse tipo de vitamina. As pessoas com deficiência
normalmente desenvolveram essa alteração por estarem tomando algum medicamento que causa uma má metabolização dessa vitamina, como é o caso da isotretinoína, que é o tema da nossa aula de hoje. Na gravidez, isso também pode acontecer. Uso prolongado de antibióticos. Antibióticos matam bactérias. No nosso intestino, nós temos uma quantidade gigantesca de bactérias. Se eu estou tomando antibiótico, eu tenho uma alteração na minha flora bacteriana intestinal, e isso culmina numa má absorção dos alimentos, ó, do que está aqui desse lado. São esses alimentos que me trazem essa biotina. Só que, às vezes, por mais que eu esteja ingerindo quantidade suficiente de biotina, se o meu intestino não tem uma absorção normal, eu não consigo aproveitar essa vitamina. E ela entra e sai do meu intestino sem me trazer nenhum tipo de benefício. Alcoolismo também pode gerar deficiência de biotina e a má absorção intestinal causada por uma série de doenças, como doença de Crohn, como síndrome do intestino irritável, como H. pylori, entre outros. Bom, voltando ao artigo, qual que era o objetivo prioritário desse estudo? Analisar os efeitos do uso da isotretinoína, tanto na pele quanto no cabelo, depois de 4 meses de uso dessa medicação. E o objetivo secundário era verificar se o uso de 10 miligramas de biotina nestes pacientes poderiam minimizar esses danos causados pelo Roacutan. Então, o que eles fizeram? Pegaram 60 voluntários que tinham idades entre 18 e 35 anos, só a título de curiosidade, 11 eram homens e 49 eram mulheres, dividiram em 2 grupos de 30 voluntários cada um. O grupo A só tomou a isotretinoína e esses pesquisadores analisaram os impactos dessa medicação na pele e no cabelo. E o grupo B tomou a isotretinoína mais essas 10 miligramas de biotina. E o objetivo era ver se a biotina protegeu de alguma forma os malefícios para a pele e para o cabelo vindos do Roacutan, né? Qual foi a conclusão final desse artigo, pelo menos? Eu adorei essa conclusão. A maior parte dos artigos que eu já li falando sobre pacientes em uso de Roacutan traziam que esses pacientes tinham, durante o tratamento, desencadeado eflúvio telógeno, sim. Já nesse artigo, eles dizem que nem o grupo A, nem o grupo B desenvolveram eflúvio telógeno. E aqui eu quero trazer uma possibilidade. Quando nós lemos um artigo, nós temos sempre que ser críticos, né? Será que o motivo do eflúvio telógeno não ter se apresentado nesses pacientes não é porque esse estudo só teve 4 meses de duração? Nós sabemos que o eflúvio telógeno começa mais ou menos depois de uns 3 meses do evento causal. Então, se eu comecei a tomar Roacutan hoje, o meu cabelo só vai começar a cair dali 3 ou 4 meses, né? Então, fica aí esse ponto de interrogação, essa dúvida com relação a isso. Será que se esse tratamento, esse estudo tivesse uma duração maior, num mês seguinte ou logo no outro, esse eflúvio telógeno não começaria? Então, aqui ó, tem os dados, né, de quantos fios anágenos e quantos fios telógenos esses pacientes tinham antes do tratamento e depois de 4 meses do uso da medicação. Essa análise foi feita com um aparelho que nós chamamos de Tricoscan. Eles usaram o equipamento da Photofinder, equipamento incrível, maravilhoso, que bate uma fotinho de uma área do couro cabeludo que foi raspada e conta quantos fios anágenos e quantos fios telógenos tem ali naquela região. Essa foto é feita depois de uns 3 ou 4 dias que a área foi raspada. Posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Se vocês quiserem, escrevam aqui que eu explico o funcionamento do Tricoscan. Então, eles fizeram essa análise, né? Então, como eu disse, não houve a queixa de eflúvio telógeno nem nos pacientes tratados só com Roacutan, nem nos pacientes tratados na associação de Roacutan mais biotina, né? E aqui os números nos trazem isso mesmo, a quantidade de fios na fase
anágena e telógena estão bem próximos aí do normal, mas os pacientes que receberam a associação, que além da isotretinoína também tomaram a biotina, tiveram um aumento significativo na quantidade de fios anágenos, que são aqueles que estão na fase de crescimento, e uma redução na quantidade de fios em fase telógena, são aqueles que estão na fase de queda. Ou seja, deixou esses cabelos ainda mais saudáveis, aumentou os fios crescendo e diminuiu os fios caindo. Então fica aqui, né, a análise feita por esse artigo sobre os impactos da isotretinoína e na biotina de forma positiva ou negativa nos cabelos. Então, pessoal, por hoje era isso. Queria convidar todos vocês a conhecerem o nosso site, que é o www.atecursos.com.br. Lá vocês encontram toda a gama de cursos que nós temos aqui na academia, tanto na modalidade online, como online ao vivo, como também os presenciais. Convidar vocês para seguirem a nossa página no Instagram, @tecursos, e não se esqueçam de ativar o sininho para que todas as vezes que nós tivermos um conteúdo novo, vocês sejam notificados. E segue aí também o nosso canal, dá essa força aí para a gente. Termino, então, deixando um grande beijo para vocês e nos vemos logo mais. Tchau, tchau, pessoal!